Olá pessoal, que tal? Martin Kevin para mais uma aula de matemática aqui no seu canal. Você sabe o que é uma equação do primeiro grau? Não? Sim? Você entende o conceito de coeficiente numérico? Ou variável? Se isso lhe gera dificuldade ou uma dúvida, você vai aprender tudo sobre as equações do primeiro grau. Se ainda não é inscrito, já se inscreva para nos ajudar a crescer. Sem mais demoras, venha aprender! Pegue seu caderno e faça apontamentos. Por definição, equação do primeiro grau é uma igualdade entre duas expressões algébricas escritas da seguinte forma: ax mais b igual a c, com a diferente de zero. Eu vou ter uma expressão ax. Quando você encontra duas expressões desse tipo sem um sinal visível, é porque este número ou esta letra multiplica o outro. Estamos juntos? Então, este a e o x, eles estão a multiplicar. A multiplicação do a e o x mais o b deve dar o c. A equação é uma expressão matemática em que envolve letras e números. Estamos juntos? Onde este a ele é chamado de coeficiente numérico de x. Este b, em uma equação, ele é chamado de termo independente. E este x que acompanha o a, ele é chamado de incógnita, ou seja, a letra que pertence em uma equação. Vem e acompanhe o método de resolução de uma equação do primeiro grau. Para resolvermos uma equação do primeiro grau, inicialmente agrupamos os termos semelhantes. A equação é uma expressão em que aparecem números e letras. Então, nós colocamos os números de um lado e as letras do outro lado. Isso é que se chama agrupar termos semelhantes. Ao agruparmos os termos semelhantes, se um número está a somar ou a subtrair, ao mudar o seu lugar, ela altera também o seu sinal. Se antes estava positivo, ao ir para após a igualdade, ele vai negativo. E se estava negativo, ao ir para após a igualdade, ele vai positivo. E a gente isola a incógnita. Pois em uma equação, nós procuramos saber qual é o valor da letra em uma equação. Estamos juntos? Vem e entenda com um exemplo. Neste exemplo, eu tenho x mais 60 igual a 96. Eu tenho um número que eu não sei quanto vale, mas sei que ao aumentar 60, ele tem de dar exatamente 96. E reparo que aqui tem uma letra e aqui tem um número. Não são semelhantes. Então, eu levo este 60 até ao outro lado. Estamos juntos? Então, vamos isolar a variável, ou seja, deixar o x sozinho. Então, 60 vai para após a igualdade. Mas após repetir a igualdade, eu repito que aqui o 96 está após a igualdade. Então, ele permanece. O 60 está positivo. Ao trocar de lugar para após a igualdade, ele também altera o seu sinal. Então, fica 60. Baixando o x, eu vou ter o x igual a quanto? 96 menos 60, eu tenho, na verdade, 36. Então, o x desta equação é 36. Pois, se eu somo 36 mais 60, eu tenho exatamente 96. Conseguiu compreender? Vem para um outro exemplo. No exemplo B, eu tenho x menos 4 igual a 11. Eu tenho um número desconhecido. Ao retirarmos desse número 4, tem de dar exatamente 11. Repare que eu tenho uma letra aqui e aqui tem um número. Não são semelhantes. Então, levo
este menos 4 até o outro lado. Só que quando ele muda de lugar, ele muda também o seu sinal. Então fica x isolado igual a quanto? O número que está após a igualdade é 11. O menos 4 sai daqui, visto que está negativo, ao ir para o outro membro vai positivo. Mais 4. Ao efetuarmos esta soma, 11 mais 4, eu tenho exatamente 15. Então, o meu x vale 15. Pois, se eu tiro do 15 4, eu resto exatamente com 11. Conseguiu compreender? Vem para um outro exemplo. No exemplo C, eu tenho 2x mais 9 igual a 17. Eu tenho o 2 que multiplica um número desconhecido e ao aumentar 9 tem de dar 17. Repare que agora aqui o x tem um número ao multiplicar com ele. Então, vamos mandar esse 9 que não tem letra até o 17. E baixamos tanto o 2 quanto o x isoladamente. Igual, quem está após a igualdade é o 17. 17. O 9 sai de antes para após a igualdade, então troca o sinal. Menos 9. Baixando 2x, eu vou efetuar essa subtração. 17 menos 9, eu tenho exatamente 8. Repare que agora eu tenho um termo de cada lado. Então, isolo x. Este 2 multiplica a variável. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, fica 8 sobre 2. E ao efetuarmos esta divisão, o nosso x vai valer exatamente 4. Estamos juntos? Vê. Se eu multiplico 2 vezes o 4, eu tenho 8. 8 mais este 9, eu tenho exatamente 17. Conseguiu compreender? Vê um outro exemplo. No exemplo D, eu tenho 4 vezes o x igual a 20. Eu tenho o 4 ao multiplicar um número que eu não conheço e esta multiplicação deve dar exatamente 20. Qual é o número que você multiplica por um número dá 20? Qual o número que ao multiplicar por 4 dá 20? É o 5. Vamos provar. Este 4 multiplica a variável. Como eu tenho um termo de cada lado, eu posso isolar a variável. Então fica x igual a quem? Como está a multiplicar, vamos colocar um traço de fração e o 20 fica no lugar do numerador. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, o 4 vem cá para baixo. Ao efetuar a divisão de 20 por 4, eu tenho 5. Então, o x desta minha equação vale 5, pois 4 vezes 5 eu tenho 20. Conseguiu compreender? Eu fico muito feliz de lhe ter ajudado. Eu espero que você tenha entendido o conceito de equação de primeiro grau, o que é um coeficiente numérico, a variável, e que você possa arrasar nos seus estudos. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva e curta o vídeo. Compartilhe com quem precisa desta matéria. A sua ajuda será muito bem-vinda e eu agradecerei muito a si. Espero você na próxima videoaula que garante o seu sucesso. Martin Kevin do Ser Genial. Hasta la vista.